Esta noite eu quero falar sobre um homem cego na Bíblia que teve um encontro com Jesus. Esta história está no 10º capítulo do Evangelho de Marcos, começando no versículo 46. E chegaram a Jericó. Quando Jesus saía de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de lado sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça por ti? E o cego lhe disse: Senhor, que eu possa ver. Cuidado, Brasil, com Deus não se brinca, porque o que Deus está fazendo em outras nações não vai tornar leve para a nação brasileira. Se deu para outros, muito mais cobrará de quem a muito mais deu. Eu venho a vós como um porta-voz do Espírito Santo. Brasil planta, colhe, tem crise desde muito tempo, mas no meio dessa crise tu consegue ter comida na mesa para comer, tu consegue ter uma roupa aí para vestir. Usa o que Deus está entregando. Nós somos como brasileiros, a figueira plantada no terreno de Jeová, e o dono está procurando fruto. Cadê fruto? Cadê fruto? Para que planta uma figueira no lugar que está vinha? É para que quando se apresentar o predador come as frutas das vinhas e não mexe na figueira. Ele está guardando a figueira. Você tem paz, ninguém mexe contigo, ninguém está te tocando. Ganha a alma, figueira, faz a vontade, figueira, prega o evangelho, figueira. Agora me pergunta, quem é que está trancando a igreja no Brasil? Quem é que está matando cristão? Quem é que te fuzila quando tu sai de terno e gravata e Bíblia na mão? Ah, ninguém. A figueira plantada na vinha. Ah, meu povo brasileiro, se tu soubesse o que Deus está te entregando de bom grado, não desperdiçaria a oportunidade de estar plantado no meio da vinha dele, porque o machado já está na mão dele. Não deixa a mão de Deus pesar nesta nação. Irmão, quando tu é ruim, nem no inferno tu muda. O rico lá no inferno, ele disse assim: Pai Abraão, manda Lázaro. Porque em momento nenhum Lázaro fala, só quem fala é o rico. Manda Lázaro ir ter com quem? Quem se lembra? Ir ter com quem? Com meus irmãos. Ele tinha quantos irmãos? Quem se lembra? Ele tinha 5 irmãos. Não é isso? Pastor Adalberto, olha para cá. Manda ir lá. Olha, no inferno ele ainda era arrogante. Manda. Outra, ele não estava pensando em ninguém. Ele só pensou em quem para não ir para o inferno? Só na família. Para os meus irmãos não vir para esse lugar de tormento. Outra, ele não se arrependeu. No inferno, ele ainda disse assim, ouçam bem, no inferno ele ainda disse assim: Pai Abraão, é o seguinte, pois já que tu não quer fazer isso, eu quero que ele vá, porque saindo um morto daqui, vão acreditar. Aí ele disse, Abraão disse: não, tem um abismo intransponível, quem está aqui não pode passar. Aí ele diz: lá tem Moisés e os profetas. Olha para cá, irmão. O que eu queria chegar era hoje. E aí o Daniel gravando, e aí o Espírito Santo fez eu entender. Lázaro morreu e ressuscitou. E a maior parte da multidão queria agora matar tanto Jesus, como matar também quem? Aí eu entendi. Deus me fez eu entender hoje. Olha, paralítico andando não vai ser testemunho para a gente crer. Porque só quem tem revelação de Deus é que vai glorificar a Deus por aquilo ali. Até o morto ressuscitar. A gente diz assim: eita, se no nosso culto tivesse, o povo não vinha para Jesus arrependido. O povo viria só para o milagre. Irmão, hoje Deus falou comigo pesado nisso, viu? Não é forte? Pastor Anderson. Viu, pastores?
Você não pode consertar ou comprar o seu caminho até o céu. Nosso Senhor falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Há um dia de julgamento chegando. Deus é um Deus santo. E você e eu teremos que estar diante dele. E quando eu estiver lá, não pedirei justiça, pedirei misericórdia. Eu preciso de misericórdia. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do perdão de Deus. E quero te dizer algo maravilhoso. Deus ama você e agora oferece a você perdão e oferece misericórdia. Deus pode perdoar qualquer e todo pecado que você já cometeu. Deus pode limpar toda sujeira por causa de Cristo. Não porque você merece. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deus pensou em Jonas quando planejou enviar alguém para Nínive. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Jonas estava na mente de Deus. O nome de Jonas estava no concílio divino, a Trindade reunida. Precisamos enviar alguém para Nínive. Quem vamos mandar? Vamos mandar Jonas. Como é bom Deus nos escolher para algo. Deus nos chamar para missões específicas. Porque como Ele projeta e vê a necessidade de um povo, Ele também vê a resposta para a necessidade daquele povo. Deus disse: Jonas é a minha resposta para um povo. Eu preciso dizer algo para você. Os escolhidos de Deus estão em sua mente. Deus pensa em ti. Eu vou dizer de novo, porque eu chorei quando o Espírito me fez entender isso aqui. Deus pensa em mim. Há um plano, há um projeto. E Deus diz: eu preciso mandar alguém para esse projeto. E na mente de Deus, o teu nome está lá. Pastor Osiel, olha o que esse camarada está dizendo aqui, que Jesus não existe, que Jesus não é Deus. A primeira pergunta que eu fiz, e tu diz o quê? Ele disse: eu não sei. Eu disse: Cristo só se revela para quem busca Ele de coração e crê nele. Por que Jesus não falou nada para Herodes? Porque Herodes não queria Jesus. Sabe como era que Herodes buscava Jesus? Por curiosidade, com um aspecto maléfico, e porque ele não queria saber de Jesus. Jesus não está nem aí para você, teólogozão, que diz que ele nasceu na Índia. Mas fica com Jesus da Índia. Tem gente que gosta de Jesus como um ser social, como um profeta. Mahatma Gandhi gostava dele, mas quando Jesus pregou Mateus 7,12, ele não gostou. 12:13, o caminho para o céu é estreito, a porta é apertadinha. Tem gente que gosta de Jesus, o Jesus que vai melhorar minha vida, vai mudar meu dinheiro, vai mudar a minha conta bancária. Mas o Jesus que perdoa pecado, ele não quer nem saber. E Mahatma Gandhi tinha um monte de mulher. Escute o que eu vou dizer aqui para vocês. Jesus, ele não pode ser encontrado pela tua mente.
pela tua pesquisa. Tem gente que diz, eu já pesquisei demais. Pois vai continuar pesquisando. Agora uma coisa é, Deus não ouve a pecadores, mas se alguém se quebranta e se arrepende, o Senhor Deus se revela, o Senhor Deus se manifesta. Não deis lugar a quem? A quem? Porventura então quem carrega em seu coração a inveja, a cobiça, a ira, o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, deu lugar para quem? Diabo. E se o diabo entrar, ele faz uma devassa. Então por isso que Cristo diz, ireis, mas não pequeis. Porque na ira, se você a expor, o adversário entra. E se o adversário entrar, vai arrumar um grande problema para você, para mim, para qualquer um. Então não pode um coração estar doente. Então a Bíblia está dizendo que um coração que carrega inveja está doente. A Bíblia diz que um coração que carrega mágoa está doente. A Bíblia diz que um coração que carrega ódio está doente. Já viu aquelas pessoas que estão reclamando? Reclamam de tudo. Onde é que você viu essa pessoa sã? Me mostra aí. Eu quero conhecê-lo. Só não reclama de tudo. Nada tá bom, nada tá bom. Se ganhar hoje um prêmio, não tá bom. Se chegar na padaria para comprar o pão sai quente no forno, tem que esse pão tá trincado, não pode estar trincado, tá meio escuro, não pode estar meio escuro, tem que ser mais claro. Você compreende? Reclama de tudo. Até o anjo falou, infeliz, fique só, que eu não aguento mais essa falação na minha cabeça. O anjo acho que fala assim, o anjo fala, eu não aguento mais. O anjo chega lá no céu, acho que fala assim, Senhor, o negócio tá difícil lá, fulano. Mas o que foi? Eu não aguento mais não. O senhor tem muita paciência, eu não tenho. O anjo fala, eu não vou descer mais não. Já viu as pessoas que só reclamando? Aonde que você já viu uma pessoa que só reclama sã? Você não vai ver. Ela está sempre reclamando. A enfermidade é um problema, é outra, tá e tal. Não. Agora se você... O que é isso? A doença que entrou no coração. A mágoa, um coração invejoso, doente, rancoroso, não pode estar sã. Ele está doente. A doença que está no coração, através da inveja que entra, aí vai adoecer o que, pastor? O corpo. Quem está dizendo é a Bíblia. Se a inveja entrou no coração, vai adoecer o corpo. Porque quando o povo aqui passa a vida sem Deus, mas quando morre, todo mundo bota todo mundo no céu. É como que o céu fosse uma colônia de férias, um resort, onde todo mundo pode entrar. Passa a vida todo embaraçado. Não gosta de Deus, não quer saber de Bíblia, odeia a igreja, mas no dia que morre, está todo mundo lá dizendo, com certeza está com Deus. Bem-aventurado quem tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e que entra na cidade pelas portas. Lá não tem porta do fundo, lá não tem brecha de janela, lá não tem propina para anjo, nem gorjeta para arcanjo. O cara crachá do céu é as vestes lavadas no sangue carmesim que abre a porta para entrar. Aleluia! E o filho volta. Ah, mas roupa não salva. Mas quem é salvo sabe se vestir, sabe se comportar. Ah, mas espera aí, eu não tenho nada a ver com quem está olhando. Tu não tem nada a ver com quem está olhando. Mas também está escrito aqui dentro, não sirvas de pedra de tropeço para o teu irmão.
Se a pedra de tropeço é a roupa que tu usa, sacrifica a tua roupa, minha filha. Sacrifica teu guarda-roupa, meu filho. Faz um check-up lá. Aviva a tua roupa também. E depois que o Espírito Santo muda a mente, a pessoa não se comporta mais como se comportava. A pessoa muda o jeito de se comportar, de falar, de se vestir, de se portar, de se aliançar, de andar. Ela não se comporta mais como se comportava. Presta atenção nisso aqui. Tinha uma irmã que ela ia todos os dias para a igreja e o marido dela sempre agredia ela, com palavra, verbalmente, fisicamente. Quando foi um dia, essa irmã estava arrumada para ir para o culto e o marido dela tinha comprado um galão de gasolina e disse assim: o próximo dia que ela for para a igreja eu ponho fogo nela. Ele trancou a porta da casa e disse: hoje você não vai para a igreja não, porque você vive dizendo que o teu Deus te protege. Eu quero ver se o teu Deus é poderoso para te tirar da minha mão. Eu quero saber se o seu Deus te livra. Trancou a porta da casa, pegou o galão de gasolina, derramou na cabeça dela. Quando ele buscou o isqueiro para acender, ele deu um grito e caiu. Liga para SAMU, liga para não sei quem, para a ambulância. Daqui a pouco pega o homem, põe, leva para o hospital. Chega lá, o médico diz: olha, já entrou aqui em óbito, está morto. Agora, uma coisa estranha que a gente não sabe explicar. E a irmã só chorando, sem falar nada. Os familiares, os amigos que foram, dizem: o que aconteceu? Falou: não dá para entender. O coração desse homem foi partido ao meio. O coração desse homem está partido no meio, metade para lá e metade para cá. Aí alguém foi lá consolar a irmã. Ô irmã, o marido da senhora teve algum tipo de doença rara, teve aí um mal súbito, o coração dele partiu no meio e ele morreu. A irmã parou de chorar e disse assim: eu vi. Ela: você viu o quê? O senhor não está vendo que eu estou com cheiro de gasolina? Ele colocou gasolina no meu corpo para me pôr fogo. Um anjo atravessou o telhado da casa com uma espada na mão. Quando o anjo feriu ele, essa foi a frase que o anjo disse: nunca mais você toca nesta serva. Filho, tem uma nova missão para ti. Diga, meu Senhor, está pronto para preparar as malas e fazer uma viagem? Uma viagem, Senhor, geralmente tu me usas aqui nas regiões de Israel, no Reino do Norte, as regiões de Samaria. O que é que temos, Senhor, para hoje? Nós nos reunimos aqui no Concílio Divino. Vemos uma grande necessidade de levar uma mensagem diferente, uma mensagem não de restauração. A mensagem que eu lhe dei a última vez foi de restauração, mas hoje eu vou lhe dar uma mensagem de juízo. Qual é o endereço, Senhor? É lá na terra dos ninivitas. Como? Nínive. Nínive, Deus. Nínive não. Mas Jonas, tu não és meu servo? Sim, Senhor. Mas tem lugares que eu não quero ir. Eu sou seu servo onde é conveniente para mim. Eu sou seu servo aonde os lugares me agradam. Mas quem é escolhido não escolhe os lugares. Deus me trouxe aqui para dizer para os escolhidos nesta noite: sou eu que escolho os lugares para os meus escolhidos.
Aí uma irmã chegava, porque tem esses crentes assim. E eu não tinha negócio não. Ele, pastor Benel, eu gosto é quando o senhor prega. E na minha frente dizia. Aí ele, está vendo aí? Aqui tem Bíblia, rapaz. Eu disse, senhor, aí eu dizia, senhor, não tem como o senhor não, senhor. O senhor é disparado. Ele disse, é verdade. Não. Mas tem um livro que diz assim, naquele livro das 48 leis do poder, ele diz assim, nunca tente fazer a sua vela brilhar quando tem um sol na sua frente. Tem momento que eu tenho que entender que eu só sou uma velinha e já tem um sol grande. Agora imagine você com a velinha na frente do sol. Vamos, irmão, me diz aí, hein? Aí às vezes o copastor ele esquece que ele é só uma, e antes dele ser a vela, tem um sol que chamou ele. Presta atenção nesse testemunho aqui, irmãos, muito forte. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Certa vez, ele emocionou uma irmã conversando, ela disse que estava numa situação financeira muito difícil, e ela tinha ido para uma festinha de ciclo de oração, num povoadozinho chamado Quixaba, lá em Mossoró. E ela disse que numa situação tão difícil, vinha dizendo para o marido dentro do carro, meu filho, eu estou preocupada, porque tudo que a gente tem hoje em casa é o pó do café e simplesmente o açúcar. E não tem nem sequer um pãozinho quente. E eu estou almejando comer um pãozinho quente bem torradinho. E o marido dirigindo o carro disse, eu estou orando para Deus fazer com que o combustível dê pelo menos para a gente chegar em casa. E ela disse, meu filho, eu queria um pãozinho quente com café. E ele disse, esqueça o pãozinho quente e quando chegar em casa a gente vai tomar o café. E ela disse que ele naquela BR, quando de repente lá vem aquela ventaniazinha que dá na beira assim da estrada, não sabe? Aquela ventania que vem no meio fio da estrada. E ela disse que aquele pezinho de vento lá vem, e o carro na pista, e aquele pé de vento lá vem, quando de repente aquele vento vem e dá para cima do para-brisa do carro e pá, cola uma nota de R$50. Repito, quem aprende a depender, sabe que ele manda, independente dos meios. Aguarde o sopro de Deus para as providências. Aguarda o sopro de Deus para as provisões. Ela grita para o marido e diz, pare o carro. E ele não tinha visto, a notinha colou mesmo do lado dela. Claro, era ela que estava pedindo, né, irmã? Para o carro. Quando ele parou, ela disse, irmã Aparecida, estava tão colada que parecia que alguém tinha colado. Quando parou, ela disse que morrendo de medo de perder a nota. Chegou lá, quase não tira do para-brisa, a nota bem coladinha. Esse é o Deus que a igreja serve. O Deus da dependência e da provisão. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito forte, irmãos. Eu não gosto de contar esse testemunho. Não gosto. Mas eu vou contar assim mesmo. Não gosto de contar. Me faz chorar. Pastores, esse testemunho me angustia. É o testemunho que eu conto o maior pesar da minha alma. O meu pai se converteu. Depois de alguns anos de crente, meu pai começou a brincar muito com a fé. Meu pai se levantou contra o ministério. Meu pai se levantou contra o ministério. O meu pai ia para a igreja fumando e apagava o cigarro a poucos metros de entrar na igreja. O meu pai agredia minha mãe em casa.
O meu pai roubava na empresa. Eu vi Deus falar com meu pai por 7 anos. Quanto tempo? Deus não tirou ele do altar. Deus não matou ele por 7 anos. E a mensagem, só ele entendia a mensagem. O profeta ia lá, falava, só ele entendia. Meu servo, preciso que tu alinha isso. Meu servo, conserte isso! 7 anos. Quando foi um dia, o meu pai aprontou, blasfemou em casa, eu estava lá. E eu e minha mãe acompanhamos ele para a igreja, naquela situação. Quando ele tomou o altar, uma moça chamada Romilda, de 14 anos de idade, foi tomada pelo Espírito Santo lá no final da congregação, veio marchando até o altar. Apontou o dedo lá de baixo para o altar, pastor Valmir, e disse para o meu pai assim, homem! Tem 7 anos que eu estou lhe oferecendo tratamento e tu não queres. Eu te entrego hoje na mão de Satanás. 40 anos afastado do evangelho. Tem mais de 20 tipos de doença. Nem está morto, nem está vivo, não enxerga, não anda. É atormentado dia e noite. Toda hora que você olha para ele, ou ele está chorando, ou ele está murmurando, ou ele está reclamando. Porque Deus ofereceu o remédio, mas ele optou pelo corte. Você está brincando na vinha errada, moça. Você está protelando no lugar errado. Viu, mocinha? Você que bate de frente com a tua mãe, com o teu pai. Viu, ô turminha que encara pastor? Você está mexendo no lugar errado. Deus está dizendo assim, você escolhe. Eu tenho um remédio e eu tenho um machado. Se você quiser, eu te curo. Se você não quiser, eu te corto. Veja, o Espírito Santo usa a consciência para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo usa a consciência para te atrair ao Senhor Jesus Cristo e você diz não, 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 não. Não, e depois de um tempo o seu coração fica cada vez mais duro e cada vez mais e mais e mais. Deus ainda te ama, Deus quer te perdoar. Ainda não é tarde para ninguém aqui. Você pode pregar o evangelho quanto você quiser para as pessoas. Mas se Deus não vier ao coração daquela pessoa, abrir os olhos daquela pessoa, iluminar o entendimento daquela pessoa, ela nem vai querer e nem vai entender o evangelho, e muito menos crer. Muito menos se arrepender e obedecer a Deus. Dezenas e dezenas de passagens na Bíblia se referem ao homem, depois da queda, como estando morto em suas ofensas e delitos, estando cego, estando surdo para Deus, um coração rebelde e enganoso, anda em trevas, é desobediente, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, a inclinação da carne é contra Deus e desobediência para Deus. A visão que a Bíblia passa do homem não é de alguém que tem a habilidade e a capacidade de crer em Deus e obedecer a Deus se ele quiser, mas de uma pessoa que é escrava do pecado, é presa nas trevas e na escuridão, ela está cega, ela não compreende, ela não percebe, ela não entende as coisas de Deus. Essa é a situação do ser humano, ele já nasce debaixo dessa situação. Segunda coisa que a Bíblia deixa muito claro, e que é uma decorrência disso, é que a salvação não é por obras, não é por alguma coisa que o ser humano faz. Porque se fosse possível o ser humano ser salvo através do seu esforço, do seu comprometimento com atos religiosos, com sacrifícios, ou ser batizado e tudo mais, por que Deus teria mandado o seu filho sofrer horrivelmente na cruz do Calvário em sacrifício pelos pecados? Ou a salvação é pelo que Cristo fez, ou a salvação é pelo que eu faço. Mas você não pode ter as duas coisas. Os dois sistemas se excluem. Ou é pelo que Cristo fez, ou é por obras. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie.
E o Sr. Gibbon provou que Roma não caiu por causa da superioridade militar dos bárbaros, mas sim por uma decadência interna dentro da cultura romana. Primeiro ele disse: o rápido aumento dos divórcios. Uma nação nunca desmorona até que comece a se corromper. No centro e no coração de qualquer nação está o lar, que é o núcleo da sociedade. E isso infringia o 7º mandamento que diz: não adulterarás. E nós, na América, embarcamos numa orgia sexual como nunca houve paralelo na história. E somos culpados, assim como Roma foi culpada. Nossos lares estão se desintegrando. Nossas taxas de divórcio são altas. Jesus te conhece. Ele sabe o teu amor por Ele. Mas os teus momentos de fraquezas têm sido constantes. Tu tenta acertar, mas falha. E tu estás cansado, cansada de viver nessa inconstância. E tu disseste ao Senhor: Senhor, me levante, me coloque de pé. Eu quero ser diferente. Eu quero vencer. E hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu não abro mão de ti. Tudo o que você precisa saber para ser um crente é que você é um pecador e que Deus está à procura de pecadores. Mark Twain certa vez disse: não são as coisas da Bíblia que eu não entendo que me incomodam, são as coisas que eu entendo que me causam problemas. Veja, muitas vezes o nosso problema são justamente as coisas que entendemos. Os discípulos não foram educados nas grandes universidades, mas saíram e viraram o mundo de cabeça para baixo. E milhares de universidades, faculdades e todo tipo de instituição levam o nome deles hoje, 2000 anos depois. Desses homens ignorantes e sem instrução, mas eles sabiam uma coisa: eles conheciam Jesus. E isso é tudo o que você precisa saber para ir para o céu e ter a vida eterna. E isso é mais do que muitos dos nossos grandes homens sabiam ou sabem. Hoje a maioria das igrejas, os pregadores, nós pastores, deveríamos priorizar pregar o quê? O Evangelho. Nós deveríamos fazer o seguinte: nossos templos cheios, nossas casas, os congressos. Eu não sei se você vai me obedecer, porque, como diz o pastor José Carlos de Lima, conselho e café toma quem quer. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: seria bom toda a igreja, vamos dar um exemplo, fazer um congresso de mulheres. No último dia, antes de terminar o congresso, chamar todas as irmãs que estão no congresso e fazer um evangelismo pesado na rua. Congresso de jovem, durante o congresso, chama toda a mocidade que está no congresso para ir evangelizar na cidade. Porque senão vai ser só um ajunta, congresso de varão. A igreja faz um monte de congresso, um monte de festa, mas no final ela não faz evangelismo. Eu acho bonito aqui as mulheres no Tirirical. Tem as festas, não tem? Mas toda segunda-feira elas estão aonde? Elas estão no evangelismo. Sexta-feira elas estão no evangelismo. Só não vem quem não quer. Mas aqui as mulheres trabalham. Aqui, e outra coisa, a minha mulher, tem a mulher daquele ali, do pastor Adalberto. Elas não são mulheres de enfeite aqui na prateleira, não. Como é? Prateleira, né? É prateleira. Aqui não existe essa não, mulherzinha de pastor chique, que só aparece na hora do culto para sentar em púlpito. Aqui elas trabalham. Hein? É sol quente, é chuva, é expulsando demônio, não é assim? Ah, ainda tem essa. Elas agora estão evangelizando na
na penitenciária. Não é pecado a mulher do pastor ser chique, é? Não é pecado não. Mas irmã, vá ser chique expulsando demônio, minha santa. Vá ser chique pregando o evangelho. Se ela quiser ir de salto alto para o evangelismo, vá. É assim? Agora, e elas vão. Agora, só pousar de bonita no púlpito, em festa. Aqui está, como é que eles dizem? A primeira, aquele negócio de dama. Aqui está a primeira dama, aqui está a serva de Deus, que expulsa demônio, que vai para a rua, que bota cão para correr. É assim. Não, eu vi hoje na televisão um pastor famoso, conhecido, ele disse num podcast que ele estava, que se alguém está na sua casa para mexer com sua esposa, vai receber bala. Aí o entrevistador perguntou: e você tem arma em casa? E crente tem revólver em casa? Tem. E eu disse ali, olhando para aquela tela: eu não tenho revólver, porque eu confio no poder do sangue de Jesus para me proteger. Crente salvo e que confia no poder do sangue de Jesus, ele não dorme com a espingarda 12 de lado da sua cama, não dorme com Presta atenção no que esse pastor falou. Vamos assistir juntos. Se João Batista aparecesse pregando hoje, eu acho que ele não teria nem 5 likes no Facebook dele. Não teria seguidores, porque morava no deserto, pobre, se vestia de pelo de camelo, não é isso? E a mensagem dele era de arrependimento. Então, quem é que vai atrás de um pregador desse hoje? O pessoal quer ouvir outra coisa hoje. Quer ouvir uma mensagem assim de vitória, de prosperidade, de sucesso, resolução dos seus problemas. Se João aparecesse hoje, ninguém daria atenção para ele. Porque um falso evangelho está sendo pregado no Brasil. O evangelho que diz que o Messias, na verdade, ele veio para satisfazer as nossas necessidades, resolver os nossos problemas, arrumar um marido, arrumar uma esposa, arrumar um emprego, arrumar um carro, me dar saúde física, quando na verdade o Messias bíblico, para ser recebido, é necessário uma preparação que envolve arrependimento e mudança de vida. Pessoal, segura essa paulada aqui, ó. Vamos ver junto. Tem umas igrejinhas por aí que acham que vai sustentar crente com piquenique, com banho de piscina, com campeonato de futebol. O que sustenta jovem é isso aqui. E isso aqui, ó. Filma, meu filho. Permita, meu pastor. Joelho no chão. Pode assinar decreto proibindo, dizendo que não pode cantar nem pregar dentro das escolas. Geração de Daniel. Para distribuir Bíblia, de graça, a palavra de Deus. Quem quiser ouvir, vai ouvir a palavra. Já vou começar a oferecer. Aceita uma Bíblia de presente? Obrigado, viu? Aceita uma Bíblia de presente? Deus abençoe sua vida, viu? Vai ser fácil distribuir essas Bíblias, hein? Palavra de Deus. Bíblia de graça, pode pegar. Amém. Deus abençoe sua vida, viu? Bíblia grátis. Aceita uma palavra de Deus? Já arrependeu dos seus pecados? Amém. Glória a Deus. Aceita uma Bíblia aí, varão?
Ah, coisa boa. Quer uma Bíblia? Aceita? Bíblia grátis. Deus abençoe sua vida, viu? Valeu, abraço. Aceita uma Bíblia? Aceita uma Bíblia de graça? Valeu, Deus abençoe, viu? Aceita uma Bíblia de graça? Quer não? Palavra de Deus, poderosa. Quer uma Bíblia, gente boa? Pode pegar. Pega aí, pode pegar essa aí pra você. Deus abençoe, viu? Com Deus. Aceita uma Bíblia? Palavra de Deus, Deus abençoe sua vida, viu? Aceita uma Bíblia de graça? Obrigado, viu? Valeu. Pega lá, leva pra ele, toma. Bíblia grátis. Deus abençoe, viu? Aceita uma Bíblia de graça? Só levar pra casa? Coisa boa, coisa boa. Quer uma Bíblia, gente boa? Deus abençoe, viu? Abraço. É de graça. Valeu. Com Deus. Abraço. Aceita uma Bíblia de graça? Obrigado. Quer uma Bíblia, moça? De graça? Deus abençoe, viu? Aceita uma Bíblia? Deus abençoe sua vida. Fica à vontade. Todo ano a Bíblia. Deus abençoe, viu? Com Deus. Abraço. Tem muita gente. Quer uma Bíblia? Pode pegar, varão. Deus abençoe sua vida, viu? Vai ler? Vou. Valeu, Deus abençoe. Bíblia, Deus abençoe. Quer uma oração também? Quer uma oração também? Sempre bem-vindo. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da sua filha, da sua serva. Te agradeço, Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado e guardado a vida dela. Oh, meu Deus, não deixe ela desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas que o seu nome seja exaltado na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Amém, viu? todos. Amém. Amém. Valeu, tchau. Onde é que Deus quer uma vida a dois? O marido só humilhando a esposa, não dá carinho, a bichinha sofre. É um Nabal velho da vida. Paulo está deixando claro que nem ele é a favor da separação. Nem ele é a favor da separação. Ele está dizendo, ó, não se apartem. Pronto, agora o que ele diz? Mas se apartar. Olha a adversativa. Mas, porém, todavia. Se apartar. Se apartar. Que ela permaneça solteira. Que ela permaneça solteira. Ou que se reconcilie com seu marido. Pronto, essa palavra aí no grego, ela está no presente contínuo. Olha para cá. Se a vida está insuportável, ele te bate noite e dia, não te valoriza, e a irmã tem estrutura, pela Bíblia, ela diz, eu não vou aguentar mais, ela sai de casa, aí a Bíblia diz que você pode ficar sem se casar. Pronto, porque no 7:39, lê bem aí, 7:39, só na Bíblia. 7:39, como é que diz? A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Pela lei, ela está ligada ao marido enquanto ele viver. E depois? Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Se tu é casada com Nabal, olha para cá. Se tu é casada com Nabal, tu só tem duas saídas, minha irmã. Uma, viver com ele e entregar o caso a Deus. Pedir para Deus ter misericórdia da tua alma e tirar ele do teu caminho. É assim que a Bíblia diz. A outra saída é que se você não aguentar mais, houver separação de corpos, você vai ficar como santa de Deus, mas não pode fazer o quê? Se casar. Aí tu não pode casar, porque se tu casar, o que acontece? Está adulterando. Ah, está adulterando. Entenderam agora? Aí tu tem essas duas opções. Porque Deus não chamou ninguém. Nesse próprio capítulo a Bíblia diz que Deus nos chama para a paz. Onde é que Deus quer uma vida a dois? O marido só humilhando a esposa, não dá carinho, a bichinha sofre. É um Nabal velho da vida. Às vezes a mulher é uma Abigail. Ela entrou no casamento cheia de alegria, mas agora ela vive com a vida amargurada. Casou com o Nabal, minha irmã? O Nabal não valoriza a esposa, não elogia a esposa. O Nabal não sabe o valor que ele tem, a joia que ele tem dentro de casa. Eita, tem muito marido Nabal. Tem muito marido Nabal. Rapaz, ele não valoriza ela em nada.